Vocês podem sentar, tá? Obrigado, gente. Aleluia. Boa noite, vocês estão bem? Estão bem, né? Aleluia. Glória a Jesus. Deus é muito bom. Glória a Deus. Vamos orar um pouco? Vamos? Pai, eu te dou graças pela tua palavra, Espírito Santo. Eu oro para que cada pessoa que está aqui hoje possa ser alcançada pelo Senhor, de uma forma ou de outra, que o Senhor possa dar para elas, trazer para elas aquilo que elas precisam, que elas vieram buscar. Eu oro, Pai, acreditando no poder do Teu Espírito Santo, que consegue atingir todas as pessoas de uma maneira extraordinária. Eu confio em Ti, confio na unção e na direção do Espírito Santo. No nome poderoso de Jesus. Obrigado pela inspiração. Amém, amém e amém. Vocês trouxeram a Bíblia? Abra aí, no livro de Salmos 139, versículo 15 e 16. Aleluia. Aleluia. Salmo 139, 15 e 16. Diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Queridos, eu quero falar um pouco hoje sobre o chamado, o propósito de Deus para nossas vidas. Quero falar um pouco sobre isso. Deixa eu dizer algumas coisas para introduzir. Você sabe que todas as pessoas que nasceram na terra, todas, sem exceção, elas foram criadas por Deus para um propósito. Todas as pessoas foram criadas por Deus para um propósito. Deus, com um projeto, Ele criou as pessoas para viver esse projeto. Mas não são todas as pessoas que estão e que vão viver para aquilo que foram criadas. Porque para nós vivermos o projeto, o plano de Deus para a nossa vida, nós precisamos andar com Ele, pegar dele, entender, para que nós possamos viver. E muitas pessoas estão aquém de viver isso. Muitas pessoas estão longe de viver isso. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser dessa forma. Quando Deus criou o homem, veja nos versículos que eu li agora, põe ali de novo para nós, por favor, o 15. Aleluia. Está escrito: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, ou todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, na verdade, olha só, queridos, o que está dizendo ali? Que Deus já pré-estabeleceu cada um dos seus dias. Cada um dos seus dias já foi programado por Deus. Mas veja, aí você olha para um versículo, um texto como esse, e aí você começa a lembrar de bebês que morreram. Você começa a lembrar de pessoas que estão dormindo na rua. Você não consegue pensar que essas pessoas, o plano de Deus para a vida delas era esse, não é? Mas ali está escrito que todos os nossos dias foram contados e Ele escreveu num livro. Deus, Ele tem um plano para cada pessoa. Mas as pessoas têm fugido de Deus, fugido do plano de Deus, fugido daquilo que Ele tem estabelecido para a vida das pessoas, queridos. E às vezes tem pessoas que são cristãos, e eles têm medo de orar
para Deus seja feita a sua vontade, tipo, o que o Senhor quiser para mim está feito, porque às vezes as pessoas elas têm medo do que Deus pode ter preparado para elas. Veja, deixa eu te dizer isso. Deus, Ele te conhece de antemão, e Ele sabe o que é bom para você, e todas as pessoas que entrarem no plano de Deus, elas vão se sentir satisfeitas com aquilo, elas vão ficar felizes. Na verdade, eu vou te dizer isso aqui, ó, é o oposto pensar que você não vai se agradar com o plano de Deus para a sua vida. Na verdade, todas as pessoas que não entrarem no plano que Deus tem para elas, na verdade elas vão ser sempre infelizes. Porque a sua maior satisfação será o dia que você descobrir a chamada de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida. Isso é que traz a maior satisfação para o ser humano, quando ele começa a viver o projeto que Deus estabeleceu para a vida dele. E não diz respeito somente aos ministérios da igreja, os trabalhos da igreja. Não, Deus criou pessoas para ser médicos também, para ser empresários também. Deus criou pessoas para ser advogados também. Deus criou pessoas com diversas coisas para fazer. E não é só para ser como eu, um pastor. Não, eu descobri, graças a Deus por isso eu descobri bem jovem, o plano de Deus para a minha vida. Graças a Deus eu descobri bem jovem que eu fui chamado para ser pastor. Demorei para entrar nisso, porque tem um processo para você entrar naquilo que Deus chamou você para fazer. Demorei, mas eu sempre caminhei com esse plano. Desde os meus 16 anos. Me ajuda lá, por favor. Desde os meus 16 anos, quando eu voltei para a igreja. Porque eu fui criado na igreja. Minha mãe me levou para a igreja, a família toda, na verdade. Quando eu tinha ainda 5 anos de idade, o Branco tinha 4 anos de idade, e assim por diante os meus irmãos. Então eu fui criado basicamente na igreja. Mas quando eu tinha 13 anos de idade eu me afastei. 13, 14, 15, eu me afastei. Só que eu não podia ficar muito tempo sem estar na igreja. Eu ficava lá no mundo, mas assim, sabe, o meu sentimento é, eu vou voltar. Eu não nasci para isso aqui, eu não nasci para ficar aqui. Eu ainda vou voltar. Eu pensava isso, eu tinha temor de fazer as coisas. Eu tinha temor de fazer as coisas erradas, eu tinha temor, eu tinha temor. E quando eu tinha 16 anos eu voltei para a igreja. E quando eu voltei para a igreja, Deus falou comigo que eu iria pastorear. E sabe, quando eu descobri aquilo, que eu iria pastorear, eu comecei a me alegrar com aquilo. Sabe, eu comecei a buscar aquilo, eu comecei a tentar entrar naquilo para a minha vida. Agora veja, queridos, nós vamos ler alguns versículos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Vamos ler juntos. Se você não tiver Bíblia, nós vamos ler aqui no quadro, ok? Eu não quero me ater a falar só do plano de Deus em relação à igreja. É que como eu fui chamado para ser pastor, eu vou acabar falando muito nisso. Mas olha, de qualquer forma eu quero que você saiba, Deus tem um plano para a sua vida e nunca é tarde para entrar nesse plano, seja ele qual for, não importa. Não importa para o que você nasceu, não importa quantos anos você já tem, não importa nada disso. Se você foi criado para algo, se você começar a ouvir Deus, se você começar a dar atenção a isso, Ele vai colocar no seu coração. Eu era muito jovem quando eu comecei a perceber para que eu nasci. Eu tinha 16 só, eu era muito jovem. Mas olha, sabe, queridos, eu quando descobri aquilo, eu pensei, uau, eu quero viver isso para a minha vida. E eu comecei a fazer coisas para entrar naquilo. E sabe, queridos, você pode fazer as coisas acontecerem mais rápidas ou fazê-las protelar, atrasar. E eu fiz muitas vezes as coisas esticar e demorar e protelar por causa de algumas coisas que a gente acaba fazendo errado, ou seguindo caminhos errados, fazendo coisas erradas. E aí a gente acaba atrapalhando o plano que Deus tem para a nossa vida. Conseguiu aí, Wesley? Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Aleluia. Aleluia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui diz o que nesse texto, nesse versículo? Fiel é o que vos chama, Deus,
que vos chama, que te chama, é fiel. E ali diz que ele também o fará. Outro versículo diz que Deus opera em vós o querer quanto o realizar. Então assim, o que está dizendo ali? Deus, na verdade, ele põe no seu coração o desejo para algo. Você começa a descobrir a sua chamada pelo desejo que começa a despertar dentro de você. Deus não complicou as coisas. Ele nunca complicou as coisas. Aí você pergunta, mas eu não sei para que eu fui chamado. Você, na verdade, se você observar dentro de você, para o que você é puxado, para o que você é inclinado, o que te atrai, você começa a descobrir para o que você foi chamado. Você começa a perceber para o que você foi chamado com as coisas. Eu sabia o que estava me atraindo. Eu comecei a gostar daquilo. Eu comecei a observar os pastores. Eu comecei a observar o pastoreio. Eu comecei a observar essas coisas, a pregação, o ensino. E eu comecei a gostar daquilo. Aquilo foi crescendo dentro de mim. Então eu pensei, eu nasci para isso. Eu só posso ter nascido para isso. Eu tenho um desejo disso. Eu quero viver isso. Então eu comecei a viver em função disso. E ali diz, Deus, que é fiel, ele vos chama, o qual também o fará. Aí você pergunta, peraí pastor, então se Deus me chamou, ele vai fazer. Só que eu quero ler outro versículo com você aqui, em Colossenses capítulo 4, versículo 17, para a gente explanar mais um pouco isso. Colossenses 4,17 diz assim, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério ou chamado que recebestes no Senhor para o cumprir. Fique atento para o ministério ou chamado de Deus para a sua vida, para que você possa cumprir. Ele está dizendo o quê? Você precisa se atentar para isso. O que significa que se você não se atentar para isso, pode ser que você não cumpra o ministério. Percebe? Se você não estiver atento, por isso que ele está recomendando. Também dizer a Arquipo, Arquipo é o nome do rapaz, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Fique atento com isso. Não deixe passar despercebido. Você precisa fazer algo. Você precisa trabalhar para entrar na chamada. Precisa fazer alguma coisa, porque senão vai passar e você não entrará no chamado que Deus tem para a sua vida. Então, atenta para a chamada, atenta para o ministério, fique atento com isso, trabalhe sobre isso, para que você possa cumprir o ministério que recebestes no Senhor. Então veja, queridos, Deus opera em vós o querer e o realizar, só que precisa da sua cooperação. Então existe aqui uma parte que é a parte de Deus, que é Ele que coloca em nós o desejo, e Ele que faz realizar, que realiza, Ele que faz isso, essa é a parte de Deus. Só que existe a nossa parte de cooperar com Ele para entrar no chamado, porque nós podemos fugir de tal forma do chamado, daquilo que Deus colocou para nós vivermos, fugir de tal forma que nós não viveremos o chamado de Deus para a minha vida, para nossas vidas. Queridos, sabe, deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter o tanto de dinheiro que for, você pode ter as maiores riquezas do mundo, se você não estiver vivendo o propósito para o qual você nasceu, você não será feliz. Não importa quanta grana você tem no bolso, na conta, não importa qual mansão você more. Ah, pastor, sabe de uma coisa, pastor? Eu só quero me formar mesmo, eu só quero, sabe, pastor, eu só quero realmente ter uma conta gorda, eu realmente só quero a minha casa. E esse chamado, deixa esse pessoal da igreja fica chamado. Querido, querida, você não será realizado plenamente se não entrar
no chamado de Deus para a sua vida, não importa qual seja ele. Agora, existe uma satisfação tão grande que também não importa para o que você foi chamado. Se você descobrir e entrar nisso, você vai se sentir realizado, você vai se sentir conquistado, você vai se sentir, uau, eu entrei. A vida não tem mais prazer. Veja, queridos, você já ouviu falar de famosos que se mataram, ricos que se mataram. Então, quer dizer, ser famoso ou ser rico ainda não traz satisfação. É muito óbvio, porque a vida nos mostra isso. Ser famoso ou ser rico e não estar vivendo o propósito de Deus não traz satisfação. Agora, você pode viver o propósito de Deus para a sua vida e ainda ser famoso, e ainda ser rico, e ainda ter as coisas boas da vida. Você ainda pode ter, descobrindo o chamado de Deus. Mike Murdock diz que a sua prosperidade está em descobrir a sua chamada. Quando você descobre a sua chamada, vem um fluir de prosperidade para a sua vida, um fluir de bênção para a sua vida. É como a sua vida está abençoada porque você descobriu para o que foi chamado ou chamada. Você descobre a sua chamada e vem um fluir de Deus para a sua vida para suprir a sua chamada. Esse fluir de Deus vem suprindo tudo aquilo para o qual você nasceu para realizar, para fazer. Se você foi chamado para investir em orfanato, por exemplo, milhões, Deus vai fazer um fluir de finanças vir para a sua mão. Se você for chamado para ser empresário, Deus fará um fluir na sua vida em relação às finanças. Agora, tem pessoas que nasceram para fazer isso, estão enriquecendo, só que eles não estão cumprindo o chamado mesmo assim, porque estão só esbanjando consigo mesmo e com bagunça. O que eu quero dizer com isso? Queridos, é possível, porque não vamos ser hipócritas. Todos nós queremos desfrutar de coisas boas. Todos nós, todo ser humano. Não tem esse negócio de, eu não quero desfrutar de coisas. Não. Para de hipocrisia. Para. Todos nós queremos. Agora, veja. Você pode, e Deus também, Ele quer que você desfrute de coisas boas. Ele também quer que você tenha coisas boas. E se Deus colocar milhões na sua mão, na sua vida, por exemplo, você vai poder desfrutar bem disso e ainda suprir a necessidade dos outros. Você entende o que eu estou pregando? Porque tem gente que chega no extremo de dizer assim, não, se Deus colocar o dinheiro na sua mão é para você dar para os outros. Peraí, tem uma incoerência nisso. Deus é o nosso Pai e Ele quer que a gente viva bem. Ao passo que tem outros que falam, se Deus deu para mim, então é meu. Também é um outro extremo. Então Deus vai fazer com que você tenha, esse é o caso se você for chamado para isso, para você suprir os outros e para você desfrutar com a sua família também. Amém, queridos? Nós temos que descobrir para que nascemos. Não faz sentido, queridos, estar aqui na terra e não saber para o que nasceu, para o que você nasceu. Não faz sentido. Eu não perderia o meu tempo de viver aqui na terra e não saber para o que eu fui chamado. Agora, é importante saber que tudo tem um começo. Veja em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias 4, 10. Aleluia. Aleluia. Zacarias 4, 10 diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á havendo o rumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Basicamente esse versículo diz assim: se você desprezar os humildes começos, você não chegará aonde tem que chegar. Jesus falou sobre como que foi o versículo que ele disse?
que significa a mesma coisa aí. Se você for fiel no pouco, você será colocado no muito. E a Érica leu até a parábola do semeador aqui hoje, dos talentos, não é? Ela leu as parábolas dos talentos. Se você for fiel naquilo que foi dado para você, Deus te colocará em mais, te fará avançar. E tudo na vida tem um começo, querido e querida. Tudo na vida tem um lugar para começar. Veja, queridos, eu falei para vocês que quando eu era novinho, 16 anos, eu descobri que eu tinha uma chamada. E você sabe, talvez você saiba disso, foi assim comigo. Quando eu descobri essa chamada, eu queria entrar nela. Eu queria entrar naquilo para o qual eu fui chamado. Eu queria viver aquilo. Então eu comecei a fazer coisas para crescer naquilo. Eu comecei a ler muito a Bíblia, muitos livros, um livro atrás do outro livro. Eu comecei a entrar em oração. Eu comecei a de alguma forma me preparar, porque eu sabia que eu ia entrar nisso. Agora veja, deixa eu te falar alguma coisa. Mesmo assim, haverá inimigos para impedir você de entrar no que você tem que entrar. E nem sempre será fácil só porque você acabou de descobrir que era a sua chamada, então você quer entrar. Mesmo assim, não será fácil para você. E muitas vezes haverão pensamentos de: será que é isso mesmo? Haverão pensamentos de: isso não dá para mim. Veja, queridos, olha, deixa eu contar isso para vocês. Antes de pastorear essa igreja, eu estive acho que em 4 igrejas. Passei por 4 ou 5 igrejas. E nesse período, duraram 17 anos, dos 16 até os 33. Acho que foi isso. 16 até o 33, que eu vim pastorear essa igreja. Então são 17 anos desde quando eu descobri a minha chamada. Agora, deixa eu te contar isso. Eu tenho uma chamada para ser pregador, uma chamada para ser pastor. E nas igrejas que eu passei durante 17 anos, você sabia que eu nunca tinha pregado nenhuma delas num culto de domingo à noite? E enquanto isso, mesmo assim, passando nessas igrejas, você sabia que eles me deram poucas oportunidades para pregar? Quase nada. Além de, porque você sabe disso, o culto de domingo à noite é o culto mais cheio, onde a igreja toda vem, todo mundo vem para o culto e tal. Então, para os pregadores, vocês vão concordar comigo que é assim, para os pregadores o melhor negócio é pregar no domingo à noite, onde está todo mundo vendo. É top. Então, eu queria pregar no domingo à noite, mas eu sequer estava conseguindo uma oportunidade para pregar na quinta, na terça ou no domingo de manhã. Então isso faz você pensar: peraí, porque é igual, veja isso que eu vou te falar. Quando você tem mau hálito, todo mundo sabe, menos você, não é? Todo mundo sabe que você tem, mas você não sabe. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiquei pensando, será que não é o caso igual o mau hálito? Eu sou ruim para pregar e estou achando que eu sou chamado para isso? Será que eu não sou muito ruim nesse negócio e estou querendo inventar que eu fui chamado para isso? Passa essas coisas na nossa cabeça. E aí você tem que confrontar com aquilo. Você tem que dizer: não, sai para lá, diabo. Não, mas sai para lá não. O pessoal não está te chamando para pregar. Eles não estão te dando a oportunidade para pregar. Você tem um sonho, você tem um desejo e quer ser pregador, mas não tem convite. Ninguém, nem na sua igreja. Eu preguei às vezes nos cultos de jovens porque eu era o líder dos jovens. Então assim, claro que eu vou pregar no... E veja, e às vezes eu ficava pensando: será que eu sou ruim, cara, pregando? Eles não me deixam pregar. Então é muito fácil você olhar para isso e dizer assim: acho que é melhor eu procurar minha turma, eu acho que é melhor eu procurar outra coisa, porque eu acho que eu não sou chamado para esse negócio não. Mas dentro de mim era forte: eu fui chamado para isso, e aconteça o que acontecer, eu vou chegar lá. Porque de qualquer forma, como eu disse, haverá inimigos, e às vezes os próprios inimigos serão a sua própria mente. E às vezes
ou muitas vezes o diabo tentando desanimar você. Então eu tinha que confrontar com aquilo. Eu tinha que confrontar. Então passei na primeira igreja, ninguém me deixou pregar no domingo à noite. Não é que eu ficava pedindo, não, é claro, eu queria que eles olhassem para mim, reconhecessem, dessem uma chance. Colocou para pregar no sábado, acho que o rapazinho aí dá para... Então, mas imagina, 17 anos, queridos, 17 anos, até na última igreja, a igreja que me mandou para cá, nunca me deixou pregar no domingo à noite. O que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso para você? Eu nunca desisti. Aliás, esse é o meu perfil, é a minha característica. Eu sou um cara que não desiste. E sabe, queridos, quanto mais oposições você tiver, é porque é maior o negócio para a sua vida. É porque é maior. E é essa convicção que eu tinha. Enquanto eles não me davam oportunidade de pregar no domingo à noite, eu estava dizendo que eu ia pregar no mundo. Aí você fala, mas você é maluco, rapaz? Eu estava dizendo para minha esposa, você vai ver. Você vai ver. Eu não tinha oportunidade para pregar no domingo. Você vai ver, nós vamos pastorear em Pirituba. Você vai ver. Acho que ela olhava para mim e tipo, meu filho, primeiro arruma um emprego, depois arruma uma igreja para a gente congregar, porque nós já ficamos sem igreja também. Dessa passagem de uma igreja para outra, nós ficamos sem igreja. E eu dizendo para ela, vai dar certo. Vai dar certo, você vai ver. Vai funcionar. Só que, sabe, queridos, desde aquela época, determinado, eu vou chegar, vai acontecer, vai dar certo, e você vai ver. Eu dizia, eu vou pregar no mundo, eu vou pregar por aí, eu vou pregar nos lugares, e nenhuma oportunidade para pregar aqui, nenhuma oportunidade. Eu parecia um sonhador, de fato eu sou um sonhador. Mas era um sonhador caminhando para o plano que Deus tinha e tem para a minha vida. Então, eu estou pregando isso para você porque não importa quanto tempo tenha demorado para a sua vida, seja o que for que você nasceu para fazer, não importa, Deus um dia pode ter falado já isso no seu coração e você sabe, porque sabe, mesmo que você esteja tão distante do porquê você nasceu, mesmo que você olhe e fale assim, cara, se você soubesse, pregador, o quanto eu estou distante disso, você não falava isso. Na verdade, tudo tem um propósito. E o fato de você estar ouvindo essas coisas hoje, tem um propósito. Deus trazendo você de novo para o ponto, onde deveria ser o ponto inicial da sua vida. O propósito para o qual você realmente nasceu. Para que você nasceu? Para o que você nasceu? E se você descobrir, ou já sabe para o que nasceu, invista nisso, querido. A última empresa que eu trabalhei registrado, por 5 anos eu fiquei nela, todas as pessoas que passavam no meu setor, eu dizia, eu vou pastorear. Pastorear? Como que é pastorear? E eles perguntavam e eu falava, e aquela história, ano após ano, durante 5 anos. Do ano de 2005 até o ano de 2010, falando, eu vou pastorear. Mas como? Eu estava com as malas prontas. Eu estava preparado. Na verdade, desde 1994 até o ano de 2011, eu não falei sobre outro assunto. Eu não falei sobre outra coisa. Eu não me desviei do propósito. Mesmo que às vezes a minha mente dizia assim, rapaz, é melhor você rever esses conceitos, porque você não tem nem oportunidade ali. Mas não. Eu sempre estive fazendo algo na igreja, seja cobrindo a bateria com aquele plástico, seja cuidando da mesa de som. Eu fui baterista também, sou ruim, mas fui baterista, eles deixavam, e hoje eu fico pensando, meu Deus. Então eu fui baterista, eu dobrava os microfones, eu enrolava os fios do microfone. Aqueles não fazem isso, mas não precisa. Naquela época a gente fazia, eu não sei porquê, é que não tinha o que fazer. Então aí eu enrolava os fios do microfone, porque hoje eu fico pensando, por que eles não enrolam? Quer dizer que não precisa. E eu enrolava, ninguém me falou que não precisava. Então eu fui líder de jovens, eu fui líder de louvor, eu fui professor da escola dominical com os adolescentes, e eu estava lá na igreja, eu fui conselheiro, ficava igual a galera faz aqui na igreja, que sobe com o pessoal. Eu fui isso também, durante muitos anos, aliás, e eu estava lá.
na igreja, sempre fazendo algo. Por quê? Porque se a Bíblia diz para a gente ser fiel nos pequenos começos, que Deus vai colocar a gente no muito, então eu era. Quando eu tinha a oportunidade de pregar, e eu via que eram 5 pessoas, sabe o que eu fazia? Eu começava a me alegrar. Eu me alegrava. E você pergunta, por que você se alegrava? Porque eu tinha que provar a palavra de Deus na minha vida, que era: se eu for fiel no pouco, Deus tem que me colocar no muito. Então, se eu pregar aqui como se tivesse uma multidão, Deus vai olhar e vai ter que me recompensar, porque eu estou fazendo como se estivesse uma multidão. Então, eu preguei muitas vezes com um público muito pequeno, muitas vezes. E cada vez eu ficava empolgado. Aqui mesmo na igreja, quando eu assumi a igreja, e aí vinha menos pessoas do que tem hoje aqui nos cultos de quinta-feira, e eu vou pregar muito hoje. Eu vou pregar como se estivesse lotado, porque eu já ficava pensando, Deus vai me honrar e vai me colocar no muito. Então eu começava a fazer isso, e eu ainda faço. E eu pregando com toda a ousadia, toda a intrepidez, sem ter a oportunidade de pregar no domingo à noite, pregando às vezes numa casa, pregando às vezes para 2, 3 pessoas, fazendo como se estivesse fazendo para uma multidão, porque os meus olhos sempre estiveram aonde eu vou chegar e não aonde eu estou. Então, queridos, depois Deus ele me honrou e me colocou para pastorear essa igreja. E aí eu comecei a pregar sempre, domingo, quinta e sempre. E as portas começaram a se abrir para mim pregar fora, em uma igreja aqui, em uma igreja ali, em uma igreja ali. E eu continuei dizendo, eu vou pregar em muitos lugares, eu vou voar pregando nos lugares. E sabe, essas coisas já estão se cumprindo na minha vida. Eu já tenho percorrido o Brasil por muitos lugares pregando, muitas cidades, muitos estados. Eu já fui para Portugal para pregar em 3 cidades diferentes lá em Portugal. Então, assim, as coisas funcionam. Você precisa descobrir para o que você existe, para o que você nasceu, e começar a trabalhar em prol disso. Sabe, eu respiro o ministério, eu respiro isso aqui, eu respiro viver o que eu vivo hoje. Eu gosto de viver o que eu estou vivendo. Às vezes as pessoas têm que me lembrar que eu tenho que falar sobre outros assuntos também. Por quê? Porque eu sempre me dediquei para fazer o que eu estou fazendo. E se eu nasci para algo, foi para fazer o que eu faço hoje. Então, se você descobre para o que você nasceu, você tem prazer em viver. Prazer. Se você nasceu para ministrar, para cantar, para pregar, para cuidar de pessoas, para abrir orfanatos, se você nasceu para abrir um negócio, se você nasceu para ser um médico, se você nasceu, descubra isso e trabalhe para cumprir a sua chamada, porque aí está a sua satisfação, aí está a sua prosperidade, aí está a sua alegria, aí está o prazer de viver a vida. Você não vai pensar em se matar quando você estiver vivendo o que Deus chamou você para viver. E mesmo que ainda precise de um tempo, mas comece a viver como se já estivesse lá. Comece a viver como se você já estivesse fazendo. Pegue as pequenas coisas, pegue os pequenos começos e olhe aquilo como se fosse já o plano de Deus para a sua vida. Você pega aquilo e fala, eu vou fazer isso aqui, como se eu já estivesse chegado lá. E Deus vai ver que eu estou fazendo como se tivesse chegado lá, e Ele vai me pôr onde Ele tem que me pôr. Você precisa fazer isso. Olha, queridos, vamos imaginar que eu tenho 40 anos. Vamos imaginar que eu tivesse descoberto hoje, com 40 anos, que eu sou chamado para ser pastor. O que você faria, pastor? Eu faria tudo de novo o que eu fiz. Eu pegaria a Bíblia, eu pegaria os livros, eu pegaria as pregações, eu começaria a me fechar nos lugares para oração, porque eu sempre fiz isso. Eu sempre vivi dessa forma. Nas igrejas que eu congregava, eu sempre tive a chave da igreja para me ficar trancado lá sozinho orando. Sempre foi assim na minha vida. Sempre vivi dessa forma. Eu tinha a chave, então eu ia para a igreja,
exceto na última que eu estive, mas eu ia para a igreja e eu ficava lá trancado orando, buscando a Deus, buscando saber para que eu nasci, para o que Ele me criou, porque eu quero viver o que Deus me criou para viver, eu quero ser o que Deus me chamou para ser, eu quero fazer o que Deus, sabe, Ele opera em nós o querer. Então eu já tinha o querer, e Ele ia operar também em mim o realizar, mas eu precisava cooperar com aquilo. Invista na sua carreira, invista na sua chamada, invista no plano que Deus tem para a sua vida, invista nisso, mas invista para valer, não perca tempo. Foi isso que Paulo falou para 2 Colossenses 4,17 de novo, Léo, só para me lembrar. Arquipo, né? Deixa eu ler o versículo de novo. Colossenses 4,17. Também dizer a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Atenta para o ministério, atenta para a chamada, atenta para o sonho, atenta para o propósito, atenta para aquilo que é a chamada de Deus para a sua vida, não importa qual seja. Não brinque, não perca tempo, viva como se estivesse lá, viva como se não tivesse outro propósito na sua vida, somente aquele. Esse é o alvo que você tem para viver, e as coisas acontecerão por si só, queridos. Não é isso que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Elas virão, você vai encontrar prazer, você vai encontrar satisfação, você vai encontrar alegria, você vai encontrar o que você tem que encontrar em Deus. Viva isso, pratique isso, respire isso, fale sobre isso, converse com as pessoas sobre isso, conte para elas o que Deus já mostrou para você, fale o tempo todo disso para elas. Eu nasci para isso, mesmo que você esteja aparentemente longe, como eu disse, conte para elas, mas eu vou chegar. Eu estava longe, rapaz, eu estava longe daquilo, mas eu ficava dizendo para eles: eu vou viver isso, eu vou chegar lá, eu vou andar lá. E eles olhavam para mim, tipo: rapaz, você é doido. Sou doido, mas eu vou viver o que Deus me chamou para viver. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Quando você, sabe, não desiste, não está disposto a largar, a desistir, aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol, você chega lá. E eu não cheguei nem na metade, queridos. Eu ainda estou entrando na fase 2 do meu ministério. Eu ainda estou entrando na fase 2 da minha chamada. E ainda tem muito para me viver, muito para me realizar, muito para me operar dentro da minha chamada. E eu estou caminhando para lá. Amém? Sobe a banda, sobe o grupo de louvor lá. Aleluia. Eu só quero te adorar. Eu só quero te agradar. Eu só quero bem dizer teu nome, te dar tudo que sou. Eu só quero te agradar. Eu só quero te agradar. Eu só quero bem dizer teu nome, te dar tudo que sou. Eu só quero te adorar.
só quero te agradar. Eu só quero bendizer teu nome, te dar tudo que sou. O teu querer, teu prazer, estou aqui. Tu és digno, tu és digno. O teu querer, o teu prazer, estou aqui. Tu és digno, Deus, tu és digno. Eu vivo pra adorar, eu vivo pra adorar, pra te adorar, Senhor. Eu vivo pra adorar, eu vivo pra adorar, pra te adorar, Senhor. Eu vivo pra adorar, eu vivo pra adorar, pra te adorar, Senhor. Poderoso Deus. Eu vivo pra adorar, eu vivo pra adorar, pra te adorar, Senhor. Eu só quero te adorar. Aleluia. Agora vamos cantar todos juntos. Vamos. Fica de pé um pouco. Eu só quero Adora ao te Senhor. agradar. Aproveita esse momento para adorar o Senhor. Aproveita. Adora Ele. Eu só quero bendizer. Canta isso para Ele. Canta isso para Ele. Te dar tudo que sou. Eu só quero te adorar. Eu só quero te agradar. Eu só quero bendizer o teu nome, te dar tudo que sou. O teu querer, o teu prazer, estou aqui. Tu és digno, Deus, tu és digno. O teu querer, Senhor, Senhor, o teu prazer, estou aqui. Tu és digno, tu és digno. Eu vivo pra adorar, eu vivo pra adorar, pra te adorar, Senhor. Eu vivo pra adorar, eu vivo pra adorar, pra te adorar, Senhor. Eu vivo pra adorar, eu vivo pra adorar, pra te
Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Amém. Pega essa palavra, queridos. Mesmo falado de uma maneira bem mansa, mas é para entrar no seu coração e você levar ela para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Cumprimenta aí umas 500 pessoas. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém. Não esqueça de passar na cantina que tem um lanche frio lá, muito bom, tá bom? Passe na cantina. Nós amamos.